Reinforcement Learning traduziria, eu acho que como aprendizagem por reforço. E isso é uma área muito específica dentro do que a gente fala que é aprendizado de máquina, que é uma área específica de inteligência artificial. Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Marlos Machado, um amigo meu da época de doutorado, que hoje trabalha no Google Brain, que é o grupo de pesquisas do Google. O Marlos tem uma carreira muito bonita, de sair do interior de Minas Gerais para fazer mestrado no FMG, doutorado no Canadá. Trabalhou na DeepMind, que é muito conhecida pelo AlphaGo, né, o sistema que bateu o campeão mundial no jogo Go, que é um dos jogos mais difíceis, muito mais difícil que xadrez, por exemplo. E também o AlphaStar, que foi o primeiro agente de inteligência artificial a ser um Grandmaster, a ser um dos melhores jogadores em StarCraft. Um dos artigos recentes do Marlos saiu na Nature, que é uma das melhores journals de ciência do mundo. É o sonho de consumo de qualquer pesquisador. Vamos começar do começo. O que é Reinforcement Learning? O que é essa área aí que você trabalha? Reinforcement Learning traduziria, eu acho que como aprendizagem por reforço. E isso é uma área muito específica dentro do que a gente fala que é aprendizado de máquina, que é uma área específica de inteligência artificial. E a ideia de aprendizado por máquina, que você não sabe como programar alguma coisa, né? Porque quando você está programando, você tem que enumerar todas as regras. Se isso acontecer, faça isso. Se isso acontecer, faça isso. E às vezes é difícil. Por exemplo, como que você faz um programa para reconhecer fotos do Felipe, entendeu? Você tem que descrever os pixels, mas e se a iluminação estiver diferente? E se tiver um gato do lado? Entendeu? Tipo assim, tem todas essas coisas que não dá para você enumerar todas as situações. Em aprendizado de máquina, o que a gente faz a gente dá exemplos, a gente cria os algoritmos que o que eles fazem, eles recebem exemplos, falando, esse é o Felipe, esse é o Felipe, esse é o Felipe. E o algoritmo em si, ele aprende, através dos exemplos, uma regra dele para reconhecer o Felipe nas próximas fotos. Então, a ideia de aprendizado por máquina é que o computador, a máquina, ela aprende, através de exemplos, no geral, como fazer uma tarefa. Então, você está dando os exemplos e ela vai aprender. Aprendizado por reforço vai um pouquinho além, porque aprendizado por reforço não assume que você vai ter o exemplo. Ele assume que você vai poder interagir com o ambiente. Então, de certa forma, é como que a gente aprende, como que você treina seu cachorro, por exemplo. Né? Tipo assim, o cachorro está fazendo coisas no ambiente, ele está interagindo, e às vezes você quer treinar seu cachorro. O que você faz? Você pega, sei lá, um cookie, um biscoito, e fala assim, aqui, eu quero que você sente. O cachorro não vai sentar a primeira vez que você pedir, mas quando ele senta, você dá uma recompensa para o seu cachorro. E o seu cachorro, com o tempo, naturalmente, começa a aprender que, opa, peraí, toda vez que eu sento, eu ganho um biscoito. Então agora quando ele falar senta, eu vou sentar porque eu vou receber um biscoito. E você aprende por reforço. E nós, como seres humanos, fazemos muito isso também, né? Tipo assim, toda vez que você dá um parabéns para alguém, você está reforçando um comportamento. E a ideia de aprendizado por reforço é que você vai fazer um programa que pode interagir no ambiente, que vai tentar coisas arbitrárias, mas que quando ele faz a coisa certa, ele recebe uma recompensa. Ele recebe um mais um, vamos dizer assim. E aí ele fala, eu quero ganhar um tanto de mais um. Dadas as coisas que eu fiz no passado, quais são as coisas que realmente me ajudaram a chegar onde eu cheguei para receber essa recompensa. E é isso que é a ideia de aprendizado por reforço. Um exemplo legal é o agente que sabe jogar jogos, né? Um agente que sabe jogar Super Mario, por exemplo, né? Ele sabe que quando cai no buraco que ele morre, né? E é uma coisa ruim, né? Ele fala, isso aqui é ruim. Quando ele pula e pega um cogumelo, fala, isso é bom, né? Exatamente. E é interessante porque gera até algumas perguntas filosóficas às vezes, algumas coisas que você vê, por exemplo, esse exemplo do agente do Mario, né, que cai no buraco, ele morre, ele fala é ruim, né? Eu já vi muito isso no que eu programava. A reação imediata da IA é simplesmente falar assim, então eu não vou fazer nada, porque eu tô com medo de morrer. E ele fala assim, não, mas eu quero que você pegue cogumelo e que você joga. Ele, não, mas eu vou morrer, entendeu? Então, tipo assim, você tem que fazer o equilíbrio. Até, por exemplo, igual você começou falando de AlphaGo, né, xadrez, qualquer um desses jogos. A ideia é que você quer ganhar. E então você joga e quando você ganha, você fala assim, peraí, o que me fez ganhar? E quando você vai fazendo isso com mais tempo, você começa a aprender os padrões de coisas boas para se fazer no jogo. E eventualmente você aprende a jogar. O xadrez é um exemplo legal porque quando o Big Blue, né, o agente da IBM, ganhou do Kasparov, era uma tecnologia bem diferente, né? Era uma tecnologia mais tradicional.
né? Eles estavam calculando todas as possibilidades para ver ali os melhores... Era o programador mesmo que dizendo para a máquina o que fazer, né? E os avanços que nós temos hoje, os caras que programaram nem sabem jogar direito o jogo, né? Você não tem nem ideia de qual seria o melhor movimento das pedras. Ele só sabe ensinar a máquina, falar, ó, perder é ruim, ganhar é bom. Se vira aí. Tem um cara famoso de processamento de linguagem natural, eu esqueci o nome dele, que ele tem uma frase que é famosa, que ele fala assim, eles estavam tentando resolver um problema lá com um benchmark, e ele fala, toda vez que eu demitia um linguista, a nossa performance melhorava. Porque era justamente essa questão de aprender e tirar tipo assim, não quero conhecimento, vamos só aprender e as coisas funcionaram, para ele, pelo menos. O seu paper na Nature fala um pouco sobre o projeto Loom, que é esse projeto de espalhar balões pela Terra, da internet para pessoas que não têm internet hoje, não é isso? É um pouco complicado porque existe o Alphabet, né, que é a empresa mãe do Google. E o Loom surgiu dentro do Google, que é uma divisão do Google, que é o Google X, que é uma divisão de ideias absurdas, que é impossível, vamos dizer assim. O que são coisas impossíveis que a gente gostaria de fazer? E o Loom surgiu dessa ideia, surgiu do X, e eventualmente ele graduou, que eles falam, e ele virou uma empresa por conta própria hoje, que é dentro do Alfabeto, então ela é uma das empresas. A motivação original do Loom é oferecer internet para as pessoas onde o acesso é difícil. Porque isso é uma coisa interessante quando você para pensar, porque uma antena vamos pensar uma antena de celular, uma antena de internet, ela aparentemente, sei lá, ela serve uma área de 5 km, 6 km de raio, né, um círculo. Então, faz muito sentido você colocar uma antena no meio de uma cidade, porque você consegue servir muita gente. Agora, imagina que tem uma tribo indígena no meio da floresta amazônica, que tem 50 pessoas lá. Em termos financeiros, não faz sentido você construir uma antena lá, porque às vezes é difícil de chegar até com equipamento para construção, e o custo econômico às vezes não justifica o lucro das empresas. A ideia do Loom foi, mas e se a gente fizesse uma antena muito alta? Alta o suficiente, que na verdade a antena está na estratosfera. E essa antena, ela consegue servir um raio muito maior do que 5 km agora. Então, eu não preciso de uma antena só para servir essa vila. Essa antena consegue servir essa e várias vilas na região. Obviamente, a gente não consegue construir uma antena de 25 km de altura, mas a gente consegue colocar um balão que está oferecendo a internet. Então, a ideia do Loom era essa. A ideia do Loom é você oferecer internet para essas regiões remotas, porque o balão consegue dar uma cobertura muito maior e inevitavelmente você consegue dar internet para mais pessoas também. Então faz mais sentido. Então, uma parte de manter esse balão lá em cima é manter na posição certa, não é isso? Manter sem gastar muita energia, né? Porque esse balão tem uma quantidade limitada de energia. É nisso que o seu trabalho tenta melhorar? É como guiar os balões para se posicionar da melhor forma possível, gastando menos energia? Sim, o problema é o seguinte, esses balões, eles não têm turbinas ou uma forma deles se moverem lá na estratosfera. Então, eles basicamente estão surfando os ventos. Então, o vento sopra o balão para um lado, o balão vai, sopra para o outro, o balão vai. E a forma que, então, só que, felizmente para a gente, diferentes altitudes, o vento sopra em direções diferentes. Então, às vezes o vento está te soprando para o lado errado, você pode subir com o balão, por exemplo, e ele acha uma corrente de vento soprando para o lado que ele quer. Então, para navegar esses balões, esses são os balões de ar quente também que você vê, que às vezes as pessoas andam e tal. É muito essa questão de você controlar a altitude para onde os ventos estão soprando. E então a gente sabe, vamos dizer, a gente decide, eu quero servir essa região, eu quero ficar em cima dessa região. Então agora você tem uma região de, vamos dizer, 50 km de raio, que você quer que o balão fique lá dentro dessa região. E agora o que o balão tem que saber é como eu faço isso, como eu navego para ficar nessa região. Navegar aqui significa ir para cima, para baixo, ou ficar onde ele está. Tem vários desafios aí. Tem alguns desafios que são bem óbvios, até, vamos dizer assim, para quem não entende nada da área. Um dos desafios é, a gente não sabe como que os ventos... Eu sei para onde que o vento está soprando, onde eu estou com o balão. Eu não sei qual que é a direção, a velocidade do vento, 5 km acima de mim. Uhum. E às vezes a gente tem previsão do tempo, a gente tem previsão dos ventos, modelos e tal, mas muitas vezes esses modelos eles estão errados em 90 graus. Agora, se você parar para pensar, ou mais,
Você para pra pensar, a gente tem modelo que às vezes está errado 180 graus. E a gente, eu não estou falando nem do Google ou do Loom, isso é um modelo climático da Terra. Então, se parar para pensar, se eu for confiar nesse modelo, não, eu vou subir porque o modelo está falando que eu estou indo para a direção certa. Às vezes o modelo está errado em 180 graus, ele vai te jogar para o lado oposto de onde você quer ir. Entendeu? Então, você não sabe os ventos, a situação dos ventos. Então, esse é um dos problemas. Outro problema que você mencionou é a questão de energia, porque esses balões eles têm energia solar e eles são carregados com energia solar. E então, você tem que pensar em toda a energia que gasta para realmente ter o sinal, oferecer a internet, a energia que gasta para você subir ou descer o balão, e também o fato de que de noite não tem sol. Então, você tem que considerar tudo isso quando você vai tomar essas decisões, e isso gera um problema de otimização multiobjetivo que é muito difícil. E tem alguns desafios técnicos também, que é a questão de que Reinforcement Learning muitas vezes usa simulador, só que a gente não tem um simulador do meio ambiente, né, da estratosfera, e várias dessas outras coisas que a gente também teve que lidar. A simulação é muito lenta e Reinforcement Learning às vezes é criticado pelo custo, a quantidade de simulação que você precisa. Então tiveram vários desafios aí, mas no final, eu acho que o resultado interessante é que assim, a gente conseguiu superar de forma substancial as melhores soluções que existiam até o momento, e hoje, como a gente fala no paper, toda a frota de balões do Loom usa o nosso algoritmo para ficar onde eles, tipo assim, dado que a gente fala, fica aqui, eles usam o nosso algoritmo para controlar esses balões. E o Loom serve a internet no Quênia, por exemplo, eles têm um contrato com o Quênia, então, tipo assim, realmente o nosso algoritmo está servindo para alguma coisa que está fazendo a vida das pessoas melhores, vamos dizer assim. Isso é muito legal. Esse é o único exemplo que eu conheço, Marlos, de Reinforcement Learning sendo utilizado assim, na vida real. Quais são as outras aplicações dessa tecnologia hoje? Um dos motivos que eu fiquei muito empolgado com esse projeto foi que eu acho que foi o primeiro exemplo claro, publicado, revisado por pares, de Reinforcement Learning sendo usado no mundo real físico, vamos dizer assim, numa entidade física que é um balão, né? Existem alguns outros exemplos, igual sistemas de recomendação usam muito, né? E aí tem uma discussão filosófica se Bandits é Reinforcement Learning ou não, porque Bandits domina muito essa área, mas já existem sistemas de recomendação baseados em Reinforcement Learning. A DeepMind, já tem um tempo, eles anunciaram, por exemplo, que eles estavam usando o sistema de Reinforcement Learning para controlar o resfriamento de data centers do Google. Então, dado um determinado horário do dia, você sabe as requisições que você vai receber, então você tem que controlar para garantir que a temperatura fique no nível certo, né? Então, se você sabe que essa é uma hora ocupada do dia, que vai ter muita requisição, talvez você tenha que crank up, aumentar o ar-condicionado ou o resfriamento para esfriar. E aí, obviamente, eles precisaram aprender, e aí eles aprenderam também os padrões para como fazer isso, para lidar. Então, acho que esse é um outro exemplo. E tem muito em startup hoje em dia, por exemplo, que está tentando fazer isso em robótica, por exemplo, né? Que é fazer os robôs aprenderem, justamente porque programar um robô do zero é praticamente impossível para fazer uma tarefa complexa. Mas eu acho que no mundo físico a gente ainda está começando a engatinhar. E eu acho que o nosso paper uma das coisas que a gente está empolgado com o nosso paper é que a gente está mostrando para o mundo que é possível fazer, entendeu? Tipo assim. Isso é muito legal. E a robótica, né? Acho que no futuro a robótica vai ser 100% em Reinforcement Learning, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, que é da Universidade do Texas, que eles trabalham com futebol de robô. Então eles querem que os robôs aprendam a jogar futebol. E eles queriam que o robô aprendesse a andar. E você pode programar um robô para andar, aquela coisa meio durona e tal. E eles usaram a solução de Reinforcement Learning. Eles falaram assim para o robô, em vez de eu te falar como fazer, só vou te falar que toda vez que você mover para frente, é bom. Então o robô no início ele aprende a cair, porque quando ele cai, ele foi para frente, ele foi bom. Mas aí ele percebe que eu não consigo mais, depois que eu caí, acabou. E eventualmente o robô aprende a andar muito mais rápido do que a solução humana programada, entendeu? Justamente por causa disso, porque tipo assim, eu aprendi a minha forma de lidar com todas essas juntas, que é extremamente complexo, para andar. Tipo, ninguém aprende. Eu acho que a ideia de Reinforcement Learning é que você não ensina seu filho a andar descrevendo para ele o que fazer, né?
você sente aquele negócio, você vai fazendo, e você vai aprendendo, tentando. Eu acho que a ideia de Reinforcement Learning é justamente isso. E aí, de vez em quando, a gente consegue... Já existem vários exemplos dessas coisas acontecendo. Mas eu acho que talvez a diferença seja sair do laboratório e você realmente deploy isso, né? Tipo, você colocar isso em produção. E eu acho que isso foi uma das coisas que a gente ficou muito empolgado, que foi a gente conseguiu fazer isso em produção, que mostra que a solução é robusta, segura, e não é só a demonstração que a gente está fazendo, ela realmente é o que está acontecendo. Eu tenho aqui até aquele robozinho que limpa a casa, né? Esse seria uma versão muito fácil de robótica, né? Um ambiente bem controlado. Mas conforme o ambiente vai ficando mais complicado, o número de ações vai ficando mais complicado, fica difícil de modelar, né? Fica difícil de você apresentar como exemplos para cada ação. Você tem que realmente só ter, assim, ó, você está livre aí no ambiente, né? Se você, por exemplo, tiver aquela empregada dos Jetsons, né? E você quebrar um prato aqui de casa, vai ser ruim. Mas se você lavar o prato, vai ser bom. Então, assim, acho que na robótica vai ter muita oportunidade. Muitas dessas soluções, quando a gente pensa em Deep Learning, essas coisas, e quando eu falo Deep Learning, eu estou pensando em que a gente fala que é aprendizado supervisionado. O exemplo não tem consequência, as suas ações não têm consequência no futuro. Então, se eu prever que você não é o Felipe, isso não muda o futuro. Eu falhei naquele momento. E o Reinforcement Learning, as suas ações têm consequência no futuro. Então, quando você para pensar, tudo tem consequência no futuro. O que acabou acontecendo é que a gente conseguiu modelar problemas bem o suficiente que, de certa forma, a gente faz essa coisa... não, eu vou fazer one-off, né? Tipo assim, esse é o Felipe ou não é o Felipe? É o Felipe ou não é o Felipe? Mas até isso é um pouco artificial, né? Tipo assim, às vezes eu te vejo de longe, eu não tenho certeza. Eu chego perto, eu dou uma olhada, às vezes eu espero. Então, eu acho que Reinforcement Learning modela melhor, no geral, as situações de tomada de decisão na vida. Agora, é um problema extremamente complicado, porque justamente por envolver tanta coisa. Então, muitas vezes a gente quer simplificar o problema. Se a gente conseguir simplificar o problema para uma coisa mais simples de resolver, perfeito, não tem por que usar. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai ver mais Reinforcement Learning sendo usado. Por exemplo, para sistemas de conversação, por exemplo. As pessoas estão começando a olhar isso muito mais agora, justamente porque o que eu falo agora tem impacto daqui a 5 minutos também. Uhum. Então, todas essas coisas eu acho que Reinforcement Learning cada vez mais vai ficar popular. Eu acho que o que a DeepMind fez foi talvez atrair, ela fez o boom, ela conseguiu chamar a atenção para todo mundo e falar assim, olha aqui, talvez esse seja um dos caminhos que a gente queira seguir, que não eram tão populares até o momento. Uhum. O que você faz no dia a dia, né, no Google Brain, né, como pesquisador? É um dia muito sem estrutura, vamos dizer assim. É muito difícil ter tarefas específicas, tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Talvez uma anedota para contar é que quando eu comecei no Google, meu gerente não estava no escritório, ele estava viajando. E aí, quando eu montei meu computador, eu loguei, eu mandei uma mensagem e falei assim, aqui, agora eu estou online, talvez a gente devesse conversar sobre o que fazer e tal. Eu falei assim, não, você já sabe o que fazer, faça boa ciência. É isso, quando eu voltar a gente conversa. E eu acho que a questão é essa, o trabalho é fazer boa ciência. E fazer boa ciência muitas vezes envolve você fazer as perguntas, né? Não é alguém te dar as perguntas. Então, o trabalho envolve muito ler artigos científicos, estudar o que a gente não sabe, tipo assim, estudar matemática básica. Às vezes eu quero aprender sobre teoria da medida. Não sei. Talvez eu tenha que pegar um livro de texto e ler, porque isso pode ser útil. Então, ler artigos, estudar, eventualmente, óbvio, quando você cria uma pergunta, formaliza isso, programar, testar suas ideias, se você for mais empírico, se você for mais teórico, provar o teorema. Então, envolve muita matemática, no geral, provar teorema ou formalizar ideias, programação, rodar experimento. Então, às vezes você escreve o código e você submete para o cluster para ver como que a simulação vai funcionar e tal. Uma vez que você recebe esses dados, às vezes centenas de gigabytes, terabytes, você tem que processar esses dados, né, para interpretar. Então, às vezes, você tem que fazer o parsing da informação, você tem que tentar achar métricas relevantes, né? Como que eu resumo 1 terabyte de dados em um gráfico para conseguir mostrar que o que eu estou querendo é bom ou não. Então, eu acho que envolve muito essa questão de leitura, formalização, aprendizado, e depois que você faz isso, implementação das suas ideias, avaliação,
e depois sumarizar. E aí vocês têm que escrever, não tem, né? Mas tipo assim, eu particularmente eu gosto de escrever paper. Então, tipo assim, aí chega a parte de escrever também, escrever o relatório que você fez, os seus resultados, e submeter o paper para a comunidade científica, muitas vezes. Então, isso é o que, eu diria que, na maior parte do tempo, é o meu dia a dia no Google Brain. Foi um pouco diferente quando eu estava trabalhando com o Loom, porque aí a gente estava trabalhando com uma equipe de produtos também. Então, tinha uma interação mais. E tem muita reunião também ao longo do dia, né? Muita reunião com pesquisadores mais júniores que você está orientando, você está os ajudando, e também com pesquisadores mais velhos para discutir ideias. Então, assim, eu não sei se é muito diferente da vida de um aluno de doutorado, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, a gente tem mais recurso, a gente é mais maduro para fazer as coisas, mas o dia a dia é bem parecido, é fazer pesquisa básica. Muito legal. Também como professores, né, da Federal, inclusive, que você está fazendo pesquisa. Acho que a única diferença aqui, ou a grande diferença, é que você não tem que estar dando aula ou escrevendo grants, né, pedindo dinheiro do governo ou de outras instituições para fazer sua pesquisa. Eu acho que uma outra diferença que é importante falar é a questão de que eu acho que são as pessoas ao seu redor, né? Uhum. O professor tem alunos ao redor dele. E para algumas coisas ter aluno é maravilhoso, porque muitas vezes os alunos executam a sua visão, né? Tipo assim, eu tenho algumas ideias de pesquisa e os alunos fazem isso. No Google Brain não tem tanto aluno ao meu redor. Às vezes você tem estagiário e tal, mas os seus colegas são todos pesquisadores experientes. Então existe mais negociação também. Tipo assim, aqui eu tenho essa ideia de pesquisa. Eu tenho que conseguir convencer alguém que ela é boa para trazer essa pessoa para o meu projeto. Entendeu? Tipo, você não é o aluno que você fala assim, faça, e o aluno vai fazer porque ele não necessariamente tem a ideia dele. Então a dinâmica é um pouco diferente, mas eu acho bem legal. Muito legal a sua experiência, Miles. Obrigado por ter separado esse tempo para conversar com a gente. Espero que algumas pessoas tenham se motivado a seguir também a sua carreira, né? Não precisa ser pesquisador do Google, mas pode se motivar a alcançar coisas maiores na carreira, ter carreira internacional, se aprofundar nos estudos. Eu acho que sua carreira é muito, muito legal para motivar. Obrigado. Obrigado, Felipe. É um prazer falar com você. Toda vez que a gente conversa, eu me divirto muito. Obrigado por ter me convidado. Prazer, meu.